bom dia. Estamos de volta neste domingo 13 de outubro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E a crise no Oriente Médio. A informação que chegou a este humilde canal é que Israel já tomou a sua decisão, já decidiu o que fará em relação ao Irã. Isso depois do Dia do Perdão, o dia mais sagrado para os judeus. Bem, é claro que Israel não informou o que fará exatamente, mas será sim um ataque surpreendente. Essa decisão foi tomada no final do Yom Kippur, o Dia do Perdão, e agora é só esperar, mas as coisas serão complicadas. A resposta de Israel ao Irã depende de uma série de elementos novos, porque alguns países árabes declararam que não cederão o seu espaço para Israel. Eu dei essa informação antes de ontem. Sentindo-se ameaçados pelo Irã, países como Jordânia e Arábia Saudita, por exemplo, mais o Catar, não querem ceder o seu espaço aéreo a Israel para a resposta, a tão esperada resposta israelense ao Irã. Para realizar uma operação contra o Irã, os jatos israelenses terão que necessariamente passar por sobre o Líbano, sobre a Síria e o Iraque. E isso complicaria bastante o ataque israelense. Numa linha reta, Israel poderia atingir o Irã em 1.200 quilômetros, mas com a nova estratégia, certamente esses quilômetros aumentarão e muito, e depois de um ataque dos jatos israelenses, esses mesmos terão que contar com bases norte-americanas nos países que rejeitaram o espaço aéreo para Israel. Tudo isso, como disse, complica bastante a situação, mas Israel já bateu o martelo. Informações que chegaram a esse canal dizem que sim, já está tudo decidido. Bem, em relação aos Estados Unidos, que não querem que Israel ataque alguns pontos centrais em relação ao Irã, como, por exemplo, suas instalações nucleares e seus poços de petróleo, Benjamin Netanyahu faria algo nesse sentido, evitando, por exemplo, uma catástrofe econômica global? Provavelmente não. E quem informa isso é o correspondente da Infobae em Washington, Roman Leitman. Ele diz que Netanyahu já não está mais sob o comando nem de Biden, nem do governo americano. Biden não exerce mais tanta pressão sobre Netanyahu como exerceu no passado. Bem, essas são questões que eu vou falar agora, mas antes quero começar com uma polêmica. Ontem, o radialista Hal Turner foi o primeiro a dizer que os Estados Unidos tinham implantado com urgência uma bateria de defesa aérea chamada Bateria de Defesa Terminal de Alta Altitude, cuja sigla é T-8AAD, em Israel. Disse Turner que a implantação desse sistema de 3 bilhões de dólares visa reforçar as defesas contra mísseis balísticos iranianos. Este é outro sinal de que a ação israelense no Irã deve ser muito enérgica e provavelmente desencadeará uma resposta iraniana. Bem, logo em seguida, essa informação foi negada. Autoridades de defesa dos Estados Unidos negaram a implantação do sistema de defesa aérea de alta altitude, cuja sigla é T-8AAD, operada pelos Estados Unidos em Israel, apesar dos relatos da mídia e fontes israelenses confirmarem. Uma autoridade americana, falando ao Times of Israel, sob condição de anonimato, confirmou que o governo americano está considerando transferir o sistema para Israel, mas disse que nenhuma decisão ainda havia sido tomada. Os Estados Unidos têm uma ampla gama de sistemas de defesa antimísseis espalhados pelo Oriente Médio e Europa, incluindo sistemas Patriot, diz o Times. Autoridades têm discutido por meses que tipos de sistema de defesa aérea implantarão na região e onde colocá-los. Qualquer mudança de um T-8AAD para Israel envolveria o envio de soldados americanos para operar o complexo sistema. De acordo com um relatório de abril do Congressional Research Service, o Exército dos Estados Unidos tem 7 baterias
TATAD, o sistema é considerado complementar ao Patriot, mas pode defender uma área mais ampla, atingindo alvos em alcances de 150 a 200 quilômetros. Cada um consiste geralmente em 6 lançadores montados em caminhões, 48 interceptadores, equipamentos de rádio e radar e requer 95 soldados para a operação. Há um ano, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou o envio de uma bateria TATAD e batalhões Patriot adicionais para locais ao redor do Oriente Médio para aumentar a proteção das forças americanas na região e também ajudar na defesa de Israel. Bem, acontece que agora, na última reportagem da Infobae sobre este assunto, foi confirmado, sim, o sistema já está em Israel. E isso significa que Washington sabe que a resposta de Israel virá em pouco tempo, talvez poucos dias, talvez até poucas horas, e essas baterias estão lá para reforçar a defesa, porque, claro, espera-se que o Irã responda pesadamente ao ataque que sofrerá. Bem, em relação a isso, o correspondente da Infobae em Washington, Roman Leitman, faz alguns alertas, como, por exemplo, a decisão de Israel de atacar o Irã passa por cima da vontade de Biden, que já não exerce muita influência sobre Netanyahu. Esse é o primeiro ponto a ser destacado. Ele disse o seguinte, o correspondente Roman Leitman: apesar dos anos de amizade pessoal e dos milhões de dólares em suprimentos militares que autorizou como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden perdeu muita influência na tomada de decisão de Benjamin Netanyahu para desmantelar o grupo terrorista Hamas, o Hezbollah e os Houthis, e atingirem o Irã como nunca antes na história do Oriente Médio. Aqui eu preciso fazer, claro, uma observação. Eu tinha dado essa notícia já há vários dias, de que Israel tem tomado decisões sem o conhecimento do Pentágono, porque, na verdade, não quer ficar sob a tutela de Biden nesse momento em que a sua existência está em jogo. E agora, então, Roman Leitman confirma tudo o que eu havia dito nos últimos dias. Ele diz, por exemplo, que durante semanas Biden negociou ou tentou negociar com o primeiro-ministro israelense um cessar-fogo em Gaza, que teria permitido a liberdade de 108 reféns que ainda permanecem à mercê do Hezbollah e da Jihad Islâmica. Ainda permanecem à mercê do Hamas e da Jihad Islâmica. Entretanto, Netanyahu exigiu um conjunto de condições e também a permanência do exército israelense no corredor Filadélfia, mais um número de prisioneiros palestinos a serem entregues, que acabaram por evaporar a possibilidade de uma trégua em Gaza. Esse era o primeiro sinal de que Benjamin Netanyahu estava se desvinculando da tutela ou da influência de Biden. Mas isso foi antes da morte de Nasrallah. Diz Leitman que, naquela altura, Biden ainda sonhava com a sua reeleição, apesar de Donald Trump estar à frente na corrida presidencial. E a única reunião que ambos os líderes realizaram no Salão Oval foi de pouca utilidade, pois Netanyahu, apesar de ter sido afável com o seu amigo pessoal, pois eles se conhecem desde 81, não aceitou quaisquer condições do plano de batalha dos Estados Unidos para Gaza. Bem, aqui o segundo ponto importante que merece destaque. Antes da Assembleia Geral da ONU, tanto Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, quanto o ministro das Relações Exteriores de Israel haviam combinado que Israel estava disposto a conversar com o Hezbollah, a criar condições para um cessar-fogo. Bem, essa era a perspectiva de Blinken durante a Assembleia Geral da ONU, ou para a Assembleia Geral da ONU. Não obstante, Israel, sem comunicar os Estados Unidos,
atacaram Beirute pesadamente e mataram o chefe do Hezbollah, o líder, Nasrallah. E isso pegou os Estados Unidos de surpresa, mostrando mais uma vez que Benjamin Netanyahu está agindo sem autorização de Biden. Antes da morte de Nasrallah, Biden e Macron estavam criando condições para um tratado de cessar-fogo. Só que Israel resolveu tomar outro caminho sem comunicar Estados Unidos, menos ainda a França. Bem, diz Leitman que após o ataque iraniano, Netanyahu convocou o seu gabinete de segurança nacional para analisar a possível resposta militar. O primeiro-ministro israelense aprovou 3 objetivos em relação ao Irã, que estão muito longe do que desejava Washington. Por exemplo, atacar o sistema de produção e refino de petróleo, que é fundamental para a economia do Irã, atacar o projeto nuclear iraniano e também, terceiro ponto, atacar bases militares, personalidades religiosas e membros das Forças Armadas do Irã. Aqui, outro fator a ser considerado, o terceiro. Yoav Gallant, ministro de Defesa de Israel, informou a Lloyd Austin, chefe do Pentágono, que o Gabinete de Segurança Nacional havia resolvido ou decidido o que fazer com o Irã. O ministro Dermer, das Relações Exteriores, fez o mesmo com Sullivan, conselheiro nacional de segurança de Biden. A informação confidencial preocupou o presidente americano, que fez 2 movimentos públicos sucessivos, depois que Israel informou que retaliaria o Irã. O primeiro foi Biden dizer que a resposta para Israel é não. Biden disse isso quando foi questionado por repórteres na Casa Branca se apoiavam um ataque de Israel a instalações nucleares do Irã. O presidente democrata Biden também rejeitou a possibilidade de um bombardeio israelense sobre o complexo militar iraniano. Diz Leitman que a rejeição de Biden às 2 principais iniciativas de Israel baseia-se na hipótese de um conflito total no Oriente Médio e no seu impacto na ordem mundial, principalmente na possibilidade de isso provocar uma crise econômica global. Aí vem o quarto ponto dessa história que eu também falei no vídeo de antes de ontem, um esquema, digamos assim, quase que teatral dos países árabes para impedir a ação de Israel. Diz Leitman que a maioria dos países árabes que têm objetivos comuns com os Estados Unidos alertaram sobre essas possíveis consequências, principalmente uma guerra total no Oriente Médio, sem falar, claro, numa crise econômica global. Altos funcionários da Arábia Saudita, Jordânia, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos usaram os seus canais secundários para trocarem informações com a ala oeste da Casa Branca. Além do mais, diz Leitman, esses representantes influentes do mundo árabe também revelaram à administração de Biden que o Irã ameaçou uma resposta forte contra aqueles países que permitirem a Israel utilizar o seu próprio espaço aéreo para executar o seu plano de batalha contra o regime dos ayatolás. Abre aspas. Quem emprestar o seu espaço aos nossos inimigos será considerado nosso inimigo, teria dito o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, repetindo publicamente a mensagem que já tinha transmitido em privado a esses países árabes. Leitman observa também que a resistência da Jordânia, da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados Árabes pode sim complicar a ofensiva aérea de Israel contra diferentes alvos no Irã. De Tel Aviv a Teherã, diz ele, são cerca de 1.200 quilômetros e para chegar ao território iraniano, sem passar pela Jordânia, nem Arábia Saudita, Catar ou Emirados Árabes, seria necessário fazer um desvio que envolvesse cruzar o espaço aéreo do Líbano, da Síria e do Iraque. O que realmente, então, complicaria bastante a situação. Termina Leitman dizendo que, apesar da pressão dos Estados Unidos e das objeções à Jordânia,
da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes, o primeiro-ministro de Israel refletiu sobre o momento do ataque e possíveis alvos ao Irã. Já não compara as suas táticas de guerra com as propostas e sugestões da Casa Branca. Na verdade, aqui então é um plano independente de Israel. E até a noite passada não tinha descartado qualquer alvo iraniano, nem mesmo instalações nucleares. A decisão, portanto, foi tomada e todas as opções estão sobre a mesa. Aliás, Leitman lembra que essas são palavras de um informante membro do gabinete israelense que passou o Yom Kippur recebendo informações do Líbano e conversando com Washington, D.C., com a Casa Branca. A decisão foi tomada e todas as opções estão sobre a mesa. Bem, hoje cedo, Hal Turner comunicou que Israel tinha avançado 500 metros dentro da Síria, pelas colinas do Golã. Tropas israelenses estão atacando alguns pontos, por enquanto enigmáticos, no território sírio. E isso pode sim ter a ver com o plano de Israel para atacar o Irã. Provavelmente essas tropas estão buscando alguns pontos que podem atingir os caças israelenses se esses passarem pelo território sírio. Abre-se aí pelo território da Síria ou do Líbano. Abre-se aí, portanto, uma perspectiva para este plano de Israel de não passar pelo espaço aéreo nem de Jordânia ou de Arábia Saudita ou qualquer desses países que se dizem ameaçados pelo Irã. A decisão foi tomada e pode ser, sim, que exija aí uma série de manobras de Israel. A questão é saber se, de fato, Israel conseguirá levar os seus jatos ao Irã através de uma grande manobra e se depois poderá contar com bases americanas em países como o Iraque, por exemplo. Mas o fato é que, sim, parece estamos chegando muito próximos da resposta de Israel. Como disse aqui o correspondente do Infobae, a decisão foi tomada. Eu estou atento aqui para qualquer movimento significativo nessa questão e posso voltar aí a qualquer momento se tiver informações relevantes. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e peço aos amigos que, se gostaram desse vídeo, deixem os seus likes e verifiquem aí se ainda estão inscritos no canal. Se não estiverem mais, inscrevam-se novamente e acionem o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Até depois, se Deus quiser.